Olá, sejam todos bem-vindos ao Contrato Assinado, um podcast feito por quem tem mais de 30 anos de mercado. Eu sou Vinícius Batista e na nova temporada vamos conversar com pessoas importantes do nosso segmento. Uma empresa jovem, de espírito jovem, inquieta, inovadora, cheia de gás. Hoje, o Contrato Assinado rompe a fronteira regional e vamos conversar com uma empresa muito bacana de Curitiba. Quem vai conversar com a gente é o Nicolas Batista, diretor de incorporação, e o Diego Dil, comercial da Hype Empreendimentos. E aí, tudo bom, pessoal? Tudo bem, tudo bem. Obrigado por nos receber aqui. Eu tô nervoso. Além das fronteiras do Mambituba. Agora o próximo é internacional. É isso aí, quem sabe, né? Coisa boa, obrigado E pelo aí, tudo convite bem? aí, tudo certo, tudo ótimo, tá participando desse podcast que eu tava vendo no YouTube. Que honra tê-los aqui no programa. O Contrato Assinado começou com uma ideia de contar um pouco da história aí do mercado, né? Então a gente sempre traz pessoas aí bacanas pra gente conversar. E isso serve de inspiração para muita gente. Eu sou abordado em vários locais. Os caras, legal teu programa, tô aprendendo, aprendi tal coisa. Enfim, esse é o objetivo. Mas, Nicolas e Diego, eu gosto sempre de iniciar o programa perguntando como é que surgiu o mercado imobiliário na vida de vocês? Né? Como é que começou tudo isso? Né? Um dia, o mercado imobiliário apareceu e foram mordidos pela mosquinha. Quem é que quer contar primeiro aí? É parecido, né? A mosquinha da comissão, né? Famoso. Como é que foi o teu início, Nicolas? A gente Nicolas? fala lá, do mosquitinho da comissão morde. Cara, é uma relação longa já, acho que quase no sangue, como brinca o Nelson lá, que é um dos sócios da Hype, ele fala que se bater um exame de sangue meu vai sair cimento dentro. E... Na verdade, nós temos um pouco de nepotismo aqui, né, Diego? Para quem não sabe, o seu Nicolas é sobrinho e tem a dura missão de resgatar e salvar o nome da família no mercado imobiliário. Ele tá indo bem. Tá. E, bom, tem você no segmento aqui, mas tem outros tios também que eram corretores, foram aqui em Porto Alegre. E meu pai também foi diretor da Cirela lá em Curitiba. E isso acabou desde cedo, desde criança, meu final de semana era no plantão de vendas, vendo decorado. Enfim, comendo a comida do decorado no começo, sendo bem tratado, porque era criança dentro do plantão. E depois acabou virando um mercado que eu gosto muito, criei muito carinho. E na faculdade eu fui fazer estágio, na época para engenharia de produção. Não estava procurando uma incorporadora, só que apareceu a oportunidade de eu misturar um pouco as duas coisas e fui parar numa incorporadora como meu segundo emprego na época. Já tinha trabalhado numa imobiliária também, como corretor, pego plantão, feito um pouco de tudo. E daí fui para essa incorporadora e tô lá há 8 anos já, acabou virando uma jornada muito legal aí. Tá, mas não era assim um sentimento teu lá quando tu tinha 14, 15 anos, entrando na faculdade e trabalhar no segmento? Ou já tinha... Era uma proibição, na verdade. O que eu cometi foi um crime. Porque se meu pai falava, você vai fazer engenharia, que eu não quero que você vire corretor. Ele falava, né? Porque depois você vai se viciar em comissão, você vai largar a universidade. Sabe que algumas empresas, a maioria, os grandes cargos de liderança são engenheiros, né? O pessoal da engenharia se dá bem com vendas. Né? Acho que por causa que processo, organização, entendeu? Isso... Um bom engenheiro vendedor pode virar um bom líder, né? Porque soma, acho que um pouco do racional, lógico, matemático com claro que não são todos que conseguem, mas quando... Assim como bons vendedores viram bons engenheiros também. É isso aí. E tu, Diego, como é que foi? Eu também não esperava cair no mercado imobiliário. Eu entrei, pensando em setor imobiliário, eu entrei em engenharia civil em 2009. Trabalhei em obra 2, 3 anos, fui estagiário contando vergalhão, treinando pedreiro. Aí acabei saindo de engenharia civil, fui trabalhar com arte, com dança. E quando eu voltei, decidi voltar para engenharia, voltei para engenharia de produção. E nesse meio tempo, na verdade, desde 2007, eu acho, a minha mãe é corretora de imóveis, então ela é vendedora desde os 14 anos de idade, sempre vendeu a vida toda, teve equipe, foi representante da empresa de cosmético.
Ela caiu no setor imobiliário, então quando eu estava no cursinho estudando, eu estudava em plantão de imóveis lá num empreendimento da cidade bem grande que ela representava. Nem entendia nada, só estudava, olhava, observava. E daí, quando eu voltei para engenharia de produção, eu fui fazer um estágio estruturando uma empresa nova. E aí vi um anúncio que esse cara que fez, por sinal, de estágio de inteligência comercial. E aí eu vi Era trainee comercial, né? Que a gente Não, divulgava. esse era estágio, né? Acho que tinha sido proibido de falar trainee. Eu vendia a vaga de trainee comercial. Você entrava como estagiário, mas podia E aí virar eu vi essa diretor. vaga, vi os atributos, treinar, desenvolver apresentações, expandir e tal, visitar. Eu falei, caraca. Aí eu vi essa vaga, escrevi um e-mail, com umas 6 linhas de cada atributo, por que eu ia bem, por que eu ia desempenhar bem cada atributo. Olhei a vaga e falei, essa vaga. E aí fui parar no setor de construção civil que eu tinha feito faculdade e que minha mãe era corretora de imóveis, não esperava também. E no fim me apaixonei por isso, né? Eu hoje me sinto cada vez mais um corretor de imóveis. Tava adiando meu Cresce, agora eu vou tirar meu Cresce para virar um corretor de imóveis oficial, real. E hoje fui diretor comercial na Hype, agora eu vou focar na House e sou apaixonado por vendas, setor imobiliário, realizar sonhos das pessoas. E lá na Hype a gente fala sobre proporcionar experiências extraordinárias, né? É o nosso propósito lá, tanto para os colaboradores quanto para as pessoas que a gente atende. Então, para mim, eu me apaixonei aí por representar um momento tão importante na vida de uma pessoa, tanto como investimento quanto para moradia. Então, né? mais ou menos, vocês têm mais ou menos o mesmo tempo de mercado. 8, 10 anos, mais ou menos isso? Eu, se somar com a experiência anterior, quase 10. Bom, posso dizer uma coisa para vocês, tem muito chão pela frente ainda. Para chegar nos mais de 30. Não, tem fazer chão, porque é uma profissão, cara, que ela não... Eu vejo, assim, hoje, bons profissionais, cara, com 70 anos de idade, quase 80 anos de idade, trabalhando, exercendo a profissão. É uma profissão mágica, né? A gente fala sobre isso porque o ciclo é muito longo, né? Sim. Então, entre você comprar um terreno e ver o que você errou na obra pronta, você vai 5 anos. Então, para você viver de fato o mercado, se a gente olha para a própria Hype, a gente percebe a empresa como basicamente 3 grandes ciclos que a gente viveu. Sim. E imagina que 3 é pouco para você aprender a achar a tua fórmula e acertar o ritmo, né? Então, a gente escuta isso bastante. E é uma coisa que a gente precisa ouvir, né? Porque a nossa geração e a geração que trabalha com a gente é uma geração que quer mais curto prazo, né? Sim, uma geração mais imediatista. E daí é diferente achar pessoas da nossa idade que estão há 8 anos numa mesma empresa, né? Então, a gente precisa bater muito forte nisso lá de que não é algo imediato e que a gente precisa aprender com esses erros para encontrar um pouco da nossa receita, da fórmula e conseguir escalar. E o mercado imobiliário, ele é duro, né? Quando você acha que você acertou tua fórmula, pode vir uma crise, pode vir alguma coisa, muda toda a tua fórmula de novo, enfim. A receita do bolo não funciona. Não. Funciona, nós estávamos falando hoje, ao meio-dia, né? É fazer o básico bem feito. Exatamente. Então, fazer o básico bem feito com rotina já é um grande acerto. Esse é um assunto legal. Eu acho que para mim e para o Nicolas, a gente estudou engenharia de produção. E quando eu falo sobre engenharia de produção, eu me pergunto mais e vendas, mercado imobiliário, o que tem a ver, né? Mas, cara, engenharia de produção te ensina a produzir qualquer coisa olhando o que é o principal a ser feito, né? O que é o feijão com arroz, como processualizar isso, dar escala, dar consistência, capacitar pessoas para executar isso de uma forma adequada. E hoje eu acho que a Hype, eu falo porque eu e o Nicolas, a gente já fez muita reunião, conversando muito sobre processos e é muito louco, na verdade, né? Olhar vendas, esse feijão com arroz, e que no mercado imobiliário ele é tão tradicional e consistente há tantos anos, e eu acho que no meu momento atual eu estou aprendendo a olhar para esse tradicional com uma admiração muito grande, tentando enxergar o que tem de inteligência ali do ser humano, emocional, que não é um número, um minuto, uma hora, uma coisa prática. Sabe mas que assim... ele é meio louco isso, mas a venda, né? E eu te digo isso assim, nesses 30 anos eu só não empilhei tijolo, né? Eu só não virei massa e não trabalhei na obra mesmo.
porque eu já atuei em todas as frentes, né? Comecei como corretor, aí iniciei uma carreira de executivo, alcancei posto de liderança assim bem alto em companhias, trabalhei nas grandes companhias. E hoje eu estou regressando para venda, né? Larguei a carreira executiva e estou de volta vendendo, negociando, atendendo cliente, mostrando apartamento. E como é que tá a energia aí? Cara, eu sou um pinto no lixo. É impressionante como eu tinha esquecido o quanto é prazeroso isso, entendeu? E o que eu noto, né? Que eu notava quando eu era corretor. Tu precisa ter o processo e a rotina de, cara, agora eu vou me concentrar, vou fazer isso, né? Eu tenho que ver os meus clientes antigos, tenho que cuidar dos novos, tenho que estudar mercado, tenho que procurar opções, tenho que fazer anúncio, Feijão com arroz. Feijão com arroz. E na hora do atendimento, aí tu tem que fazer coisas diferentes, né? Aí é malabarismo, né? E eu vejo os corretores assim, meio robotizados, falando as mesmas coisas, atendendo da mesma maneira. Aí virou ciências humanas, né? É, entendeu? Então, por exemplo, cara, é tentativa e erro. Uhum. Então, por exemplo, lead, né? Cai o lead no meu celular. Cara, às vezes eu uso uma frase, não dá certo, aí eu troco, mando outra. A abordagem. Como ser autêntico também, né? Claro. E outra, às vezes nem sempre é vender. Esses dias eu tava com uns 10 clientes que não estavam falando comigo. Na sexta-feira eu resolvi mandar: oi, estou passando para lhe desejar um bom final de semana. 3 responderam. E um iniciou a conversa de novo. Então, reativação. Isso é venda, é relacionamento, mas para tu ter o relacionamento tem que ter o processo. Então, essa coisa processual ela é muito importante. E poucos se organizam, né? Sim. Às vezes não consegue, o cara se distrai, o cara... de manhã faz uma coisa, aí no outro dia faz outra. Então, a rotina é muito importante. Mas vamos falar da Hype. Estou curioso aí para conhecer a Hype. Como é que é a empresa? Eu ia emendar um pedacinho sobre a Hype, que eu acho que a gente é apaixonado por isso lá. A gente gosta muito de processos, sempre gostou de processos, de estabilidade, de rotina, só que com pessoas jovens. Então, isso já se torna um desafio, né? Só que com muita vontade, muito apaixonados para fazer acontecer, né? Então, eu acho que a Hype, começando a minha parte, assim, do que eu até hoje vejo um brilho lá, é como é que a gente olha para o mercado que é tradicional, com respeito e admiração, aprende, como é que a gente faz pessoas jovens aplicarem isso, e a gente vê uma inovação muito, muito rica. Não é aquela inovação de vou fazer a venda agora apertando um botão. Não vai fazer apertando um botão, vai ter que suar, vai ter que ligar, vai ter que escutar muito não, isso aí não tem como fugir, né? Mas como é que a gente usa um pouco dessa leveza e dessa jovialidade para ter uma abordagem relacional, para ter uma abordagem jovem, divertida, leve, que ao mesmo tempo engaje as pessoas, e a gente tem sentido um tanto isso, né, Nick? Falando da Hype em Curitiba lá, as pessoas já reconhecem a nossa marca, já reconhecem a nossa empresa como, pô, que empresa legal, né? Eu não conheço muito, mas eu vejo de longe e parece ser uma empresa muito muito para frente. A gente escuta muito isso, né? E eu sinto isso. O que você acha, Nick? Muito, assim, hoje está sendo muito legal esse ano que a gente, a partir do ano passado, a gente começou a expor mais a empresa. Acho que a gente tem uma empresa que veio de uma origem bastante humilde, porque foi criada por 2 sócios que não eram do mercado. Então, a gente começou de fora, outsider total, não tinha histórico, eles não tinham capital, enfim, começaram um negócio paralelo e aquilo tomou proporção muito grande. E em algum momento a gente não percebeu o tamanho que a gente já tinha. Hoje, em Curitiba, a gente tem mais de 200 funcionários, se somar equipe de obra, o nosso comercial, o house, mais toda a engenharia, enfim, arquitetura, projetos, são mais de 200 pessoas. E em Curitiba, nesse momento, a gente está com 30 projetos ao mesmo tempo, entre terrenos comprados e obras para entregar. E a gente não demorou um tempo para absorver o tamanho que tomou, sabe, o negócio. Agora a gente saiu esse ano no ranking da Intec entre as 100 maiores do país. Poxa. E era uma coisa que a gente
não percebia. Literalmente, assim, de verdade, não é demagogo, assim, a gente olhava para a empresa como algo muito pequeno e sempre nos referenciando com empresas maiores como empresas muito maiores do que a gente, né? Então, sempre carregando admirações muito grandes. A Melnick é uma empresa assim que a gente tem esse olhar de muito aprender, assim, de olhar como uma empresa professora nossa. E a gente não percebia isso. E a gente começou ano passado a se expor um pouco mais em eventos, em palestras. E toda vez que a gente ou vai para algum lugar e aparece a marca da nossa empresa, eu comecei a notar, nossa, as pessoas chegavam no final, pô, eu acho o trabalho de vocês incrível, vocês são diferentes, vocês estão pela cidade bacana, inteira. Né? A gente, não, peraí, como assim? Os sócios até comentam, vi uma pessoa com a camiseta de vocês, a gente tem as camisetas da Hype lá, tava no restaurante, vi almoçando lá, um cara trabalha com vocês. Isso começou a ficar comum e daí a gente percebeu que a empresa já não era pequena e que a gente precisava daí lidar com esse tamanho que ela tinha tomado e agora começar a misturar um pouco desse jovem com responsável, com profissionalizar, né? Porque era uma empresa... Quer fazer um teste de popularidade? Agora, no próximo verão, tu manda fazer guarda-sol da Hype. Tu vai ver a briga que é. Ah, eu tô louco pra ver esses guarda-sol. E é bonito o guarda-sol. Os clientes se matam. Quando o cliente reconhece a marca, ele se identifica com a tua marca. Ele quer ele muito... consome a tua marca ou ele admira a tua marca. Cara... Vamos fazer. Faz uma campanhazinha. Não, tá feito. Essa é a Hype. Tá feita. Brinde, Hype, um guarda-sol bacana. No kit verão. Naturalmente, se matar. Na Hype, um cooler e um guarda-sol. Ó, o cara já tirou o celular. Na Hype, naturalmente, a gente assim, eu já abro meu to-do, eu vou criar a campanha do guarda-sol, velho. Eu sei que é muito bacana isso. Tá, mas a Hype, ela começou com a intenção de ser grande ou foi meio... indo... A história é longa. Porque no mercado tem isso, né? Tem. No mercado tem aquele cara, não, eu não vou crescer, eu vou fazer 1, 2 prédios por ano, eu quero ser pequeno, gosto de ser pequeno e pronto. Aí tem o cara que é médio, gosta de ser médio, faz um pouquinho mais, mas a gente... Vocês foram indo e foram indo. O processo seletivo por anos lá, você chegava numa etapa, você recebia uma folha, e você tinha que escrever um texto de 15 linhas sobre o que é ambição para você. Então, se tem uma coisa que a Hype é ambiciosa. Às vezes com medo, conservadora, é um ambicioso, mas... De 2 advogados. Calculista, conservador e cuidadoso, para não dar uns passos e resbalar. Mas sempre falando, vou dar muitos passos, não vou demorar muito, quero crescer. E hoje... Com 14 anos de história aí, os números não mentem, né? A gente tá agora como o maior portfólio da cidade hoje à venda, né? Então, hoje eu lidero a House, a gente tá expandindo o time e o nosso desafio é vender 20 prédios que tem 5 tipos de apartamento em cada um, são 100 produtos ao mesmo tempo, com curvas de vendas agressivas, né? Então, a Hype ali sobre... crescer ou não crescer, a nossa missão é bem clara, ser o maior grupo imobiliário do Brasil. Não sei quanto tempo vai levar, mas a gente está dando passos aí, né? Nosso próximo passo tem algumas expansões hoje, aí. Curitiba, como todas as grandes capitais, ela teve aquela fase, aquela onda da invasão das big players, né? Das paulistas. Das paulistas, capital aberto. Curitiba passou por isso. Né? Inclusive, eu acompanhei um pouco na época que eu estava na Cirela. E hoje, como é que está o mercado lá? Cara? São empresas locais, empresas de fora? Alguma permaneceu lá? Nenhuma. E né? Isso é bem legal, que é algo que fala muito sobre o mercado de Curitiba. Curitiba é um mercado... É uma cidade muito organizada, com um plano empreendedor, um plano diretor muito não pró-empreendedor. Então ela é bastante proibitiva do ponto de vista de potencial na maioria dos terrenos, e isso faz com que seja mais difícil de você botar volume na cidade. Então Curitiba não tem muitos prédios com mais de 30 andares, por exemplo, e o potencial de terreno lá não é algo muito fácil. Então hoje ficaram só as locais mesmo, não tem nenhuma de fora. Isso fez um mercado bastante fechado, local,
as empresas principais. Obviamente, a gente tem uma grande empresa lá que é a Plaenge, que não é de capital aberto, mas tem quase o porte de uma, né, de capital aberto. Mas tem MRV, mas assim, da Rossi, da Cirela, que foi em algum momento, a própria Melnick. Eu fui uma vez, eu fui convidado para ser comercial de uma empresa que tinha feito um empreendimento enorme, assim, cara, era um troço absurdo, assim. Acho que ele até tinha uma parceria com a Rossi no início. Um alemão, assim. Não Tá, sei. será? Talvez a Tá. Pelo tamanho na época que era grande lá. Quanto tempo isso, mais ou menos? Isso foi em 2012, 2011. 2011. Talvez o Seven no começo, talvez. 2010, 2011 isso. Talvez eu a gosto Tá, muito de Curitiba, acho uma cidade É uma cidade que funciona muito bem, só que ela... Gastronomia, lazer. Ela funciona bem, o trânsito é bom, ela é segura, ela tem vários pontos que deram certo. Até pela força desse plano diretor que... apesar de a gente ser uma incorporadora e querer que libere tudo, o potencial, e deixa a gente tocar aí o terror, por outro lado, né, o trânsito flui, ela é organizada, tem os eixos de transporte público, então esse lado é legal. Só que isso cria uma certa limitação para a cidade. Então quem está lá precisa criar um limite de trabalho, né, um ritmo. Você não pode... não existe mercado em Curitiba hoje para você ser uma incorporadora do médio alto e lançar um bi. Não tem espaço para fazer algo que eu acho que a Melnick consegue fazer aqui, se somar o portfólio dela, e talvez mais alguém consiga. Sim. Curitiba não roda isso por ano. Lá se você pega o mercado da capital mesmo, mas a gente tem está falando mercado de bem definido, bi, assim, tipo segmento econômico, médio e segmento de alto padrão, é bem definido isso? Nos players principais, então... E em regiões específicas? De regiões nem tanto. Curitiba tem um eixo de crescimento de mais alto padrão, que é alguns bairros que circulam o nosso centro lá, o centro de Curitiba em si, como toda cidade, né, não é aquele centro muito legal, romântico, gourmetizado, mas ao redor dele E daí, lá em Curitiba, principalmente esse eixo de crescimento ao redor do centro, é onde está mais o alto padrão, isso de apartamento, né? E daí você vai se afastando do centro e você vai reduzindo para médio e para econômico. Mas uma coisa que quase não tem mais em Curitiba, por exemplo, quase não tem, um lançamento ano ou dois, Minha Casa Minha Vida, dentro da capital mesmo. Isso é algo que eu notei que tem aqui ainda. Sim. Então, Curitiba é uma praça que já está mais difícil, apertada, de conta, as margens mais baixas. Então, hoje a concentração principal é desse médio alto, 500 a 1 milhão. E daí quem está num altíssimo padrão lá, para cima disso... enfim, está operando bem, tem algumas empresas marcadas, mas também são, acho que hoje 3 ou 4 empresas só que estão num altíssimo padrão. E aí padrão. vocês olham para o lado e os concorrentes, como é que são? Quantos são? Como é que é a disputa de share, de mercado? Hoje no nosso meio, falando ali dos bairros, eu até complementando, eu acho que tem uma certa organização, né, Nicolas? Os bairros, assim, a região norte-sul se parece, elas expandem de uma forma linear, tem uma parte que é mais gourmetizada da cidade, que é a parte ali do Barigui, a Coville é um bairro afastado, mas que valorizou muito, lançaram muito lá. E hoje o mercado é outro lá, comparado a 3 anos atrás. Então, quando a gente olha alguns gráficos ali de número de alvarás em unidades emitidos em 2020 e 2021 deu um boom bem grande. Muitos construtores médios e pequenos se lançaram e não tem... A gente fala lá que não tem mais concorrente que está perdido, não tem mais produto muito estranho. Todos os produtos têm uma desenvoltura relativamente interessante. Hoje, esses tempos, a gente fez uma pesquisa e a gente estava com 60 concorrentes. Claro que a gente está espalhado pela cidade, né? Uhum. Mas a gente está bem espalhado pela cidade, ali no médio de 500 mil a 1 milhão. Quando a gente analisa, tem muito produto hoje, muito. Então, a gente até tem tentado refletir, tentando se pôr na pele do cliente ali, como é que o cliente se acha e decide em meio a isso, né? Porque você vai pesquisar, tem opções muito parecidas, com preços muito parecidos para todos os lados, né? E aí a gente tenta olhar alguns diferenciais, algumas coisas do produto da Hype, que, por exemplo,
A gente é uma empresa curitibana com uma história muito bem consolidada, né? Tem outras construtoras que são mais novas, de outro segmento, que está investindo dinheiro para rentabilizar, não tem uma expertise tão grande. E também o nosso produto, o Nicolas faz muito parte disso no desenvolvimento lá, a gente tenta entregar um conceito, uma história, uma pegada de marca do produto para que o cliente entre em algum lugar que tenha vida, que tenha uma alma ali, né? Que não seja só um prédio marrom, que não tenha alguma linha de produto, né? Que o Nicolas pode falar muito disso. E vocês, daí, o canal de vendas de vocês com mais agressividade, qual é? Hoje, posso falar essa? Não estou em vendas ali. Hoje a gente vem, na verdade, há uns 6 anos num 70-30, né? Plataforma ou parcerias, aqui vocês chamam de rede, né? Então, a parte das imobiliárias parceiras e autônomos representando 70% e a House 30%, né? Agora, esse ano que a gente, teve um mês que a gente fez 50-50, que o canal de parcerias não foi tão bem, a House mandou muito bem no lançamento, mas hoje as imobiliárias, o que eu tenho visitado, eles estão falando muito sobre... Eles não conseguem dar um foco aos corretores, porque todo dia tem um incorporador chegando com campanha, com produto novo, com lançamento. Sim. Não deve ser só em Curitiba, né? Então, e a House, por outro lado, agora tem uma oportunidade que tem 20 produtos à venda, então tem um portfólio muito grande. Mandar né? um currículo para essa House aí. Hã? E tem mais 3 RI na mão lá esperando. E me diz uma coisa, cada Na fila do empreendimento pão. tem um plantão de vendas, decorado, maquete, essas coisas, ou como é que funciona? Não, a gente está começando agora a voltar um pouco para esse processo mais físico, porque até certo ponto os nossos produtos eles não tinham pujança de tamanho de obra mesmo. Se você pegar as nossas vendas até 2020, os projetos tinham 3 mil metros de área construída. O VGV era de 20 milhões. Aí a leva de projetos que a gente lançou em 21 já era 25, daí era 30 e agora para esse ano a gente deve ir para 50 milhões. Sabe que, mano, Isso faz com que não dê verba, inclusive, não dê... mas sabe não que dê... aqui está se usando muito, né, de uns tempos para cá, são centrais de venda. Curitiba está começando a ter um Tu movimento cria um assim. lugar, um espaço, aquele espaço Sim, ali é da Hype, e ali tu bota maquete, decorado, plantão a de gente vendas. tá começando Final de semana é um lugar que agora. tu canaliza o atendimento. A gente está legal. começando uma reforma agora numa sede nossa, que a gente tem lá no... A gente está dividido em 2 sedes, na mesma rua, no Bigorrilho lá, que é um bairro super legal. E uma dessas sedes é uma casa, um chalé feito em araucária, assim, com uma história super bonita por trás, que a gente está agora fazendo uma reforma nele, até para misturar um pouco. É a casa onde todos nós começamos a trabalhar na Hype, onde a empresa cresceu, assim, então todos os funcionários têm um carinho pela casa, assim, um chalé de madeira lindo, e agora a gente está num processo de reformar ele para trazer um pouco de modernidade para dentro dessa história que a gente tem de carinho e fazer uma casa Hype. E daí lá a gente conseguir trabalhar essa visão de uma centralizadora. Mas é algo que em Curitiba está começando esse movimento. Assim, acho que 2 ou 3 empresas no máximo têm isso. A Plaenge faz muito isso. Né? Ela tem a Central, ela tem. A Laguna agora, que é uma de altíssimo padrão, fez a galeria. E a gente está trabalhando na nossa casa Hype. Eu acho que até o final do ano a gente inaugura ela como um ambiente centralizador. Pra você ter ideia, a gente fez agora, em abril, a nossa primeira maquete da história. Assim. Então, 14 anos já... Mais de 50 empreendimentos com ciclo comercial inteiro completo, são mais de 80 lançamentos, a gente nunca tinha feito uma maquete. Então foi até uma coisa que eu me emocionei vendo, assim, eu falei, caraca, eu vejo isso em tudo que é lugar, e agora eu tenho a primeira maquete que a gente fez aqui, então é um momento que a gente está começando a trazer um pouco desse mais essencial, fortalecendo a House. Até pouco tempo era muito digital, depois veio pandemia, seguiu no digital, fortaleceu, depois voltou, e agora que a gente está num momento que faz sentido começar a pensar em decorados. Então, já temos um decorado, está saindo mais 2 direto em obra. Né? A gente tem obras avançadas que a gente já consegue fazer dentro de um apartamento modelo e transformar ele em decorado. Acho que até o fim do ano a gente deve terminar com uns 5, 6 decorados lá, né? E daí vamos botar o pé de vez nesse padrão de mercado. Eu acho que essa veia aí é uma coisa legal de compartilhar sobre a Hype, que a gente sempre bateu muito na tecla de fazer muito com pouco. Então, são custos enxutos, trazer um produto muito competitivo que sobreviva e consiga ter uma curva de vendas boas em meio a crises. Então, a gente já passou por 2, 3 crises, sempre vendendo e crescendo,
tentando sempre deixar o que a gente falava, né? Agora está tentando amadurecer um pouquinho mais em um produto leve. Mas agora a gente vem amadurecendo com estratégias para a experiência do cliente, né? Então, um decorado, a gente não vai também para o óbvio de pegar e montar um decorado para depois derrubar ele. A gente, como tem 20 obras pela cidade, 5 estão ficando prontas. Quando a obra chega num certo estágio, a gente já faz sempre um apartamento modelo, que é só um apartamento com os acabamentos. E aí agora está implementando decorados nos empreendimentos mesmo, né? E aí a gente até vende para o cliente, falando para ele sobre sustentabilidade, falando para ele sobre esse custo, que não vai ser um custo que ele está pagando. Sim. Então, e agora a sede e a experiência do cliente tentando, entendendo que essa parte mais tradicional, ela é importante, né? Então, o aprendizado que a gente teve no comercial agora é como fazer um equilíbrio, né, entre o disruptivo, o digital, mas como o analógico, a experiência tátil ali, olhar olho no olho do cliente é importante e a gente está investindo nisso. Não, o digital não adianta, o digital a gente virou refém desse mundo, né, digital. Cada vez tá mais difícil, mais disputado, mais caro, né, o custo de um lead não é pouca coisa, né, e às vezes tu investe, o resultado não vem imediato, né, então não adianta, o físico, a oferta ativa, né, a ação externa, isso aí tem vida longa ainda, né? E faz muita diferença, né, na hora do resultado. Mas em termos assim de futuro, aí, o que a Hype está planejando? Expansão? Construir fora de Curitiba? Quais são os planos? A gente está nesse movimento, até já consolidado de expansão. A gente já tem projetos em aprovação em Campinas e Metropolitana de Campinas. Lá é uma praça que a gente está há mais ou menos 1 ano e meio já desenvolvendo o projeto, comprando terreno com um sócio local. E deu muito certo já. Esse ano a gente já deve ter 6 projetos. Quem é o sócio? É uma pessoa local, um sócio regional, né? A gente lá é o Diogo, que é o nosso representante lá de novos negócios. O nosso processo de expansão ele é baseado em levar um sócio regional que vai representar, né, a nossa marca lá para começar o desenvolvimento do negócio. A gente atende com Curitiba daí todas as necessidades de negócio, desde demandas de Campinas tudo é uma de cidade overhead, bacana, né? E Campinas a gente percebeu um mercado muito legal, assim, muito forte, com preço de venda, com elasticidade, com liquidez, com bons players, mas com tamanho, com uma região, se você somar Campinas com Metropolitana é maior do que Curitiba e é maior do que Porto Alegre, como número de habitantes. Então, é um tamanho de mercado muito forte, né? E está perto de São Paulo, capital. Então, você acaba tendo um movimento de mercado muito legal. Curitiba, hoje nós estamos falando quantos habitantes? Acho que quase 3 milhões, 2 e alguma coisa. 2 alto. 500, 600. É bem parecido com Porto Alegre. É bem parecido. Acho que Curitiba tem mais habitantes do que Porto Alegre, mas área territorial menor, e Porto Alegre é maior, com um pouquinho menos de habitantes. Sim. E Campinas é maior. Campinas, se você somar com a metropolitana de Campinas, ela é bem maior. Então, isso acaba criando um mercado legal lá. E agora, bem recente, inclusive, a gente anuncia essa semana para os funcionários, uma notícia quente aqui do contrato assinado, a gente iniciou um processo de expansão também no litoral catarinense, já está com terrenos negociados, iniciando o desenvolvimento, que lá tem uma coisa que é inexplicável, que é o que aconteceu, né? Com todo o litoral de Santa Catarina, não é irreplicável no Brasil aquele mercado imobiliário específico. Eu tive lá em 2021, fui trabalhar numa incorporadora lá que eu não consegui. Lá é outro mundo. É um outro universo. É outra velocidade, é outra pegada, é outra regionalidade ali. Tu fica tonto. Eu não consegui. Eu espero que a gente consiga. Eu entrei, fiquei, olhei, isso não é pra mim. Não, a gente... Ovelha não é pra mato. Corri de volta pra minha... Ovelha não é pra mato, é uma boa frase. Não, A gente fez um movimento de expansão que acabou não consolidando, ou a gente iniciou, estudou e desistiu, que foi para Rio Preto. Rio Preto a gente percebeu que era um mercado com todos os problemas que a gente não queria. Assim, tinha um teto de preço, então não se vendia acima de 7 mil metros quadrados. E eram obras sempre muito grandes, você era muito dependente de uma virada de plano diretor,
Então, você tinha que saber o que ia acontecer. A gente percebeu que era um mercado mais difícil e acabou não... Olhou para aquilo e falou, não é uma regra muito clara e quem está lá sabe a regra e a gente vai demorar para pegar o tempo da bola. E numa obra que você entra de um VGV de 100 milhões, você pode se afundar, né? Num processo desse. Só que o que a gente percebe com a região de Santa Catarina, já existe uma proximidade muito maior. Um dos sócios tem casa lá há 40 anos, conhece já bastante da região, então a gente sentiu uma segurança muito diferente para fazer um passo um pouco mais audacioso e sem essa trava de preço, né? Hoje, o litoral ali de Santa Catarina, acho que são os preços mais altos que se pega no mercado imobiliário, estão ali hoje. Né? Nicolas, mercado imobiliário é o seguinte, acerta bem mais, erra bem menos e se errar, corrige bem rápido. Essa frase é boa. Não tem. O mercado se resume a isso aí. Com certeza, uma vez que até hoje margens cada vez menores, né? Todo mundo apertando margem, tudo que é lugar, porque custo, tá difícil. Né? Custo, o custo subiu, o que venda não subiu, né? Se a gente conseguisse subir venda na velocidade que precisa, da forma que precisa, ninguém tava reclamando, mas o custo subiu muito, o fornecedor não pergunta se você vai querer reajuste de tabela, a gente até pergunta para o vendedor se dá para reajustar, né? Mas o fornecedor lá de aço, ele não perguntou, ele avisou, então o custo já subiu e agora a gente está num momento de margens mais apertadas, então é saber escolher bem projeto, isso é algo que a empresa amadureceu muito ao longo dos últimos anos, a gente implementou muito forte uma cultura de comitês operacionais, então compra de terreno hoje, antigamente comprava-se o terreno que fechou na viabilidade, o Nelson como o diretor e sócio-diretor e novos negócios, ele olhou, fechou a conta, o terreno vinha para o desenvolvimento, eu era na época diretor comercial, eu assumi o desenvolvimento do produto em paralelo com as atividades de venda. Sim. E era isso. E a gente ia e dava certo, porque tinha uma liquidez na época e uma velocidade de venda muito alta, o mercado estava bastante favorável para o nosso produto. E agora que as coisas começam a apertar um pouco mais, a gente, ao longo dos últimos 2 anos, amadureceu muito. Assim. Então, toda compra de terreno tem um comitê de diretoria para aprovar, todo diretor emite um parecer, a gente coloca, enfim, majora custo de obra que já é alto, coloca uma curva de vendas mais baixa do que já estava previsto, tenta fazer equalizar essas contas, olha para uma margem saudável de negócio e só fecha se isso tudo aponta algo que vai dar certo. Então, bem mais difícil de comprar terreno. Eu que sou novos negócios fico triste, às vezes fico meio... Imagina. Literalmente pistola, assim, porque eu falo, cara, vocês não fazem ideia, se eu trouxe um terreno até aqui, vocês tinham que abraçar ele, porque é um negócio, vocês não fazem ideia de quantos nãos eu disse para chegar nesse aqui. E daí vocês olham para ele como se não fosse bom, eu fico lá defendendo o meu peixe, né? Sabe que um tempo... É um desafio. Curto tempo, lá em Floripa, em Florianópolis, quando eu estava na Ceará, eu fiquei responsável por isso também. Novos negócios. Cara, acho que foi a coisa que eu mais odiei na minha vida. Porque, cara, tu ia lá, tu procurava o terreno, aí tu te apaixonava pelo terreno. Aí tu entrava na onda do proprietário, tu ganhava a confiança do proprietário, né? Tu construiu uma relação com o proprietário. Sim. Chegava lá na construtora, não. O cara da engenharia não gostou, falou que o terreno não é muito... Não gostei. Se é muito reto, é ruim porque vai ficar caro o subsolo, se é muito caído, então, assim, é ruim. É um desgaste. Aí o comercial fala, não, mas acho que não vai vender nesse preço. Então, de fato, Por isso que ficar na ponta da venda é a melhor coisa que tem. Mas voltando ao mercado de Curitiba, as imobiliárias, como é que são? É um mercado forte, é um mercado pujante? Eu me lembro que lá em 2010, onde tinha Galvão, a Lopes, Brasil Brokers. Hoje, eu acho que há uns 2, 3 anos se mantinha a Lopes um pouquinho maior. Tem a MAP, né, que é do Marco Antônio. Mas hoje já não tem muito a força das grandes, né? Até hoje eu acho que uma das maiores que tem em Curitiba, ela já se divide em várias franquias, né? Várias lojas menores. Uma das maiores ainda é a MAP, mas hoje a gente vem, até por uma análise que a gente fez lá do nosso mercado, e até talvez sirva como insight para outros mercados, as grandes é onde se joga mais fácil para você atingir muita gente, ter muita força de vendas para lançar, para fazer um bom lançamento, né? Então, tem uma imobiliária lá com 150 corretores, só que hoje o mercado é muito aberto, então vão muitas incorporadoras lá lançar o produto deles, né? Então, e eles viram de foco, quantas imobiliárias tem com mais de 100 corretores, por exemplo?
Deve Máximo ter umas, 5. no máximo 5, né? É, muito Talvez parecido. 4, 3, Muito parecido com mais aqui. de 100. Imóveis de primeira. E hoje lá. tem médias imobiliárias e pequenas fazendo um trabalho muito sério, com Sim. muita rotina, consistência, com corretores ali bons que formam uma união que se apoia. time, Então né? a gente vem tendo um resultado bem interessante aí com algumas médias imobiliárias, né, que não estão sendo tão assediadas por vários incorporadores, mas a gente, como uma grande incorporadora da cidade, chega lá, faz uma parceria, faz um trabalho consistente, tem dado um resultado bem interessante. E acho até que tem, na origem da empresa, assim, é bem engraçado porque um pouco da empresa é o que é o mercado e um pouco da empresa é a história que ela teve dentro daquele mercado, né? A gente teve os nossos aprendizados. E como a gente começou no segmento econômico, no Minha Casa Minha Vida, e a gente atuava na região metropolitana, a gente tinha que saber fazer plataforma na metropolitana. Com prédios pequenos. Com prédios pequenos, com pouco estoque por prédio. Então eu tinha que aprender a trabalhar bairros de São José dos Pinhais primeiro, que é como se fosse Canoas, nosso principal metropolitana, digamos, ali de Curitiba. Aí depois de um tempo a gente começou a lançar em Campo Largo, que é como se fosse uma outra cidade do outro lado do mapa de Curitiba. Assim, tava num lado, fui para o outro na metropolitana. Depois eu fui para Araucária, depois para Pinhais. E isso fez com que quando a gente começasse a criar o processo da nossa rede de imobiliárias parceiras, a gente já tivesse um foco muito grande em, por exemplo, disponibilidade de material para o parceiro, porque eu não estava na cidade. Eu estava numa matriz em Curitiba, eu tinha que atender um cara em Campo Largo na mesma qualidade de um de São José dos Pinhais e com velocidade. Só que para vender 2 prédios de 10 unidades cada. Então isso criou uma cultura na empresa da gente não ter... E principalmente as grandes lojas, né, a Lopes, que na época era grande, ela nem queria saber do Minha Casa Minha Vida em São José dos Pinhais, não era o mercado de atuação de uma lançadora. Então isso fez com que a nossa plataforma até se configurasse desde a origem dela, lá na essência, como uma plataforma que atende muito bem o mercado inteiro, porque a gente tinha que ter um parceiro autônomo de bairro de São José dos Pinhais e uma imobiliária a maior de Campo Largo. E isso fez com que o processo se estruturasse de uma forma que ele atende muito bem o pequeno profissional, a imobiliária média, a imobiliária grande. Até foi um desafio aprender a lidar com uma Lopes no lançamento da Hype, por exemplo. A gente fez lançamento com a Lopes na época, fizemos 2 lançamentos em exclusividade, deu certo, vendemos meio prédio no lançamento quase que as 2 vezes, acho que na segunda vez um pouco menos da metade. Mas era uma coisa que a gente tinha que se adaptar, assim. Inclusive, quando ia fazer o lançamento, a gente ia lá na imobiliária perguntar, e aí, o que eu faço? Vou lançar com você, me diz toda a regra do jogo, eu só vou fazer. Quero aprender, tô aqui pra... E como é que começou o processo de ter uma house? Desde o começo, como Desde a gente fazia... A gente começou vendendo pela house. O primeiro corretor da nossa house foi o Shiva, foi ele que começou a imobiliária. Na época a gente era pequeno, não tinha estoque, e daí era uma imobiliária, não era nem quando eu entrei, inclusive. Você podia vender outras coisas. A gente vendia para todo mundo que vendia algo parecido com a gente, porque a gente não tinha estoque suficiente, sim, né? Sim. Eu entrei na Hype, tinha 4 apartamentos. Na época se chamava Hyperion, tinha 4 apartamentos em estoque. Agora tem quantos? Agora tem 500. Devo ter. Pô, Nicolas, tu foi lá e estragou o negócio, Nicolas. Não, o cara não tinha estoque. Isso é um orgulho. Isso é um orgulho que eu falo. Quando eu passei o comercial, todas as demandas eram batidas, nosso estoque era 0. Que história é essa aí, Nelson? O cara entrou, não tinha estoque. O problema é esse cara aqui do meu lado. Cada um joga, cada bom comercial joga pro outro. Como é que é essa relação de vocês aí É uma relação de parceria, mas também chega no final do dia... cada um tem que... Às vezes deve ficar um... Na saúde do negócio, cada um tem que querer um pouco Sim. do rim do outro, mas também, né, ser amigo. Então, O incorporador sempre, né? Ele bota uma não brita faz. no chão, fala que é um parquinho e quer que aumente em 15 mil reais o preço da unidade. daí eu falo, pô, mas tinha um tobogã lá, né? O McDonald's fez isso e deu certo. Mas é bom, eu acho que tem uma coisa que é importante nas relações, que é ter uma... A gente estudou um livro que a gente gosta muito, que se chama Os 5 Desafios das Equipes, e o primeiro desafio é a confiança. Sim. E a confiança não é eu olhar para você, Vinícius, e falar, Vinícius, confio em você para fazer um transplante de coração. Você não é médico. Sim. Mas eu confio que você vai ter uma boa intenção. Você tá remando pro mesmo lado, né? Então a gente confiar que, cara, eu tô te enchendo o saco e tô negando o teu terreno tão bonitinho que tava o projeto, tava tão pronto e eu não vou assinar.
E ele sabe que eu tô pensando no melhor para a empresa, que eu Lógico. tô tendo uma intenção positiva, né? Então, acho que essa relação unida com conflitos saudáveis, né? De bater boca mesmo e sem crise, sem ter que dar 1000 voltas para falar o que quer, eu acho Sim. que é bem importante aí. E uma linguagem comum, né? Então, lá na Hype a gente estimula muito isso. Estimulou sempre muito isso. Que é com respeito, mas não tem que ficar engolindo coisa, né? Engolir coisa, você fica passando mal depois, né? Mas falar o que pensa, dar uma opinião e trocar ideia. E hoje a house de vocês são quantos corretores? Cara, eu gosto de dar o contexto que há 1 mês e meio atrás tinha 10, agora a gente tá com 30. Ó, E daqui 2 meses eu quero ter 60, porque vai ter mais de 300 milhões em estoque, né? Então, nos últimos 2 anos a gente sustentou 6% de VSO. Eu quero morder metade desse VSO, 3%, 300 milhões, tem que vender aí bastante, né? Bastante venda aí, pelo menos 10 milhões na house tem que vender. te dou boa sorte. Logo, logo o cabelinho vai estar branco. Cuidar de 60 corretores não é fácil, meu irmão, mas é desafiador, é gostoso. E se vocês têm esse plano de crescimento, vai precisar, com certeza, de uma house forte e com esse mesmo espírito, né? A gente tá acreditando bastante nisso, apostando, enfim, muito nessa frente. E, em paralelo, tentando também desenvolver a nossa rede, as nossas parcerias para acompanhar. Porque tem muito... A gente está hoje com uma projeção de pelo menos mais 5 lançamentos esse ano. Eu já estou começando lá na incorporação a dar aquela manobrada do que vai vir esse ano, o que eu dou uma empurrada para o começo do ano que vem. Até porque a gente entrou ano passado num processo de segurar muito a compra de terreno, que a gente já estava com... Né, se lançar tudo que tem é mais de meio bi em estoque. Então, a gente já entrou ano passado segurando um pouco e agora a gente está nesse momento de, vamos soltar os lançamentos e precisamos vender. Então, fortalecer bastante a house, nosso marketing, plataforma, fazer com que a frente de vendas... Acho que é algo muito legal que a gente fala muito na empresa, é botar todo mundo como função de vendedor, né? Fazer com que a engenharia... Até teve um caso essa semana que eu acho legal. Entrou na sala um vendedor e estava numa reunião com o nosso diretor de engenharia. Entrou na sala um vendedor e falou assim: eu tô com um cliente querendo comprar uma unidade, só que ele quer que arranque uma parede da cobertura, só que não era qualquer parede. Era uma parede da cobertura para a área externa da cobertura. Ou seja, o cara queria que eu tirasse uma parede que é quase de fachada. Sim. Aí eu olhei assim e fiquei. Aí o diretor de engenharia falou: pode fazer. Opa! Eu falei, se pode fazer, que a gente precisa vender e temos que ajudar as vendas. Eu falei, se o diretor de engenharia já está vestindo esse chapéu, é sinal que a nossa cultura está começando a conseguir descer essa visão. Lá na minha época de Ghosting, quando eu era corretor, cara, a maior briga era tu entrar numa obra com o cliente. Pensa num território hostil. A brabeza dos engenheiros e dos caras de obra... quase derrubava a venda, né? Tá louco, meu. Hoje não. Hoje tu não vende sem visitar uma obra, entendeu? E hoje é uma cooperação mútua, né? A gente entra sabendo que tem que respeitar o ambiente deles e eles nos tratam de uma maneira que a gente se sente à vontade, né? De voltar. Então, hoje mudou. A gente tenta fortalecer a cultura que somos todos vendedores de imóveis, né? Isso aí. Para ajudar, até fazer treinamento para os engenheiros, para eles aprenderem a atender, né? Porque aprender a vender, não é vender só o produto final lá. A gente está vendendo ideia todo dia. Ele tem que vender a forma que ele quer que o empreiteiro faça a demanda de trabalho que ele tem, né? Então, acho que esse conhecimento de vendas ajuda em todas as relações, em todos os níveis, né? Bom, meus amigos, nosso programa tá chegando ao fim, né? Muito bacana, quero agradecer de novo, mandar um abraço pro Nelson, né? Não pôde vir dessa vez, mas uma próxima a gente traz ele. Né? Que vocês aproveitem aí a estadia e saiam com algumas boas práticas, boas ideias para implementar lá. Vida longa, Hype, né? Sucesso aí nos lançamentos. E não vejo a hora de retribuir a visita, comer aquele caranguejinho lá. Boa, vamos marcar. Vamos marcar, sim. Curitiba é bom no gourmet. Várias coisas boas. Temos que receber o contrato assinado lá. Quem sabe até arranjar um estúdio lá para marcar uma com o Nelson. Vamos fazer. A gente faz uma versão pocket fora. Contrato assinado on the road. Vai ser. Já cria uma marca 2 e vamos fazer. Mas que bom, pessoal. Obrigado mais uma vez e sucesso para
Todos nós. Boa, obrigado o convite aí. Valeu. Obrigado a você, Valeu. Vinícius. Valeu. Valeu.